Agora, eu estou vendo umas moléculas aqui, e a gente está com o tempo aqui, deixa eu ver se a gente pode mostrar elas. A gente tem um Alt-N aqui. A gente fala muito, né? Acabou que... A gente consegue mostrar essa molécula aqui. Pessoal, vamos dar um break nas moléculas e explica o projeto dela. Na verdade, isso aqui é um projeto também que a gente Deixa eu segurar tem que eu consigo no Ideia Real, mostrar aqui para você. Desenvolvimento de ferramentas educacionais para o ensino da biotecnologia, da biologia sintética. E com esse projeto, a gente desenvolveu um kit, né, que chama Genética na Mão. E esse kit, a gente já se tornou um produto e já foi comercializado, né, em escolas particulares de Belo Horizonte, inclusive, junto com uma disciplina de biotecnologia para o ensino médio também. Nesse kit, a gente consegue montar uma fita de DNA, então a gente tem os açúcares, a gente tem as bases nitrogenadas, que fazem 2 interações de hidrogênio, 3 interações de hidrogênio. Aqui a gente consegue, não sei se o pessoal está vendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Então a gente consegue montar uma fita de DNA, entender, né, como é que é a composição dela. Quer dizer, tipo, se bobear, desmonta isso aí tudo. Desmonta tudo, são tudo pecinhas. Então, aqui tem uma base, né? E aí a gente monta aminoácido também. Ó. A gente monta aqui triptofano, por exemplo. Ops, é difícil mostrar. Ela aqui, né? Ela tá espelhada, eu vou para a direita, ela para a esquerda. E temos células também. E outro projeto legal que a gente está fazendo também é desenvolvimento de um laboratório de baixo custo. Mas calma, vocês têm uma impressora 3D que vocês criam isso daí, então. Temos impressora 3D. E na impressora 3D a gente faz esses modelos, né? Célula, moléculas como DNA, proteínas. Mas você tem que bolar também como é que vai encaixar uma na outra, né? Sim, sim. Tem muitos projetos abertos também na internet. Então, algumas dessas a gente acha pronto já e adapta a impressão. Outros a gente desenvolve, então tem muita coisa disponível já. Então, essa comunidade é muito aberta, deixa seus projetos livres para outras pessoas, né, aproveitarem. E a gente desenvolve material para ensino também, material de laboratório. Por exemplo... Peraí, esse aqui tem que trocar aqui. Ainda... Isso daqui foi impresso, né? Nossa impressora 3D, uma rack de laboratório, gravado o nome do laboratório. Isso aqui também é algo que é muito caro de se comprar, que é uma rack magnética. Então, a gente conseguiu desenvolver a nossa própria rack magnética. Cara, eu tinha 2, perdi ela. No laboratório. As empresas estão cobrando R$5.000 por essa rack magnética e a gente consegue fazer bem mais barato. Pipeta. 4.500. Pipeta. Essa pipeta funciona? Não, ela ainda não está muito... Tem que colocar um balãozinho, não está otimizada ainda não. Mas tá indo Microscópio de bolso... Microscópio de bolso, que em vez de comprar um microscópio para uma escola de R$1.000, os alunos podem usar isso aqui que custa R$5, por exemplo, para enxergar, né? Funciona? Que legal. Funciona. Isso aqui são as lâminas, que a gente também imprimiu a caixinha das lâminas, né? Que os alunos podem ter acesso, né? A ideia é que isso seja acessível. Tá. O difícil é produzir isso em grande escala com impressão 3D. Aí tem outras formas de fazer isso. Beleza, beleza. Tá bom. Eu querendo saber se na audiência tem alguém aí interessado em criar um projeto para competição ou vir trabalhar aqui no laboratório, propor algum projeto também. Se tiver alguém aí, pode interromper a gente aí e falar com a gente aqui também, tá? Audiência, pode participar, de boa. Mas estava falando que faltou falar do projeto. Qual projeto que é esse? Pode falar. Boa. Então, a gente teve inicialmente 2 projetos. Um primeiro projeto, a gente tem que falar primeiro a gente tem que falar primeiro, a gente foi viajante, né, de iniciante. A gente estava aprendendo como que funcionava o Biosim, como que era a dinâmica laboratorial, como que era a competição Eigen, e a gente teve alguns percalços que nos amadureceram muito rápido, eu acredito. O nosso time conseguiu adquirir uma maturidade e uma experiência para desenvolver o projeto que a gente desenvolveu no final. Mas, inicialmente, o nosso projeto estava relacionado com produção lipídica em microalgas. Tá? A produção de lipídios é de interesse comercial, como biocombustível,
etc. E a gente foi pesquisar na literatura alguns organismos que conseguiam produzir grandes quantidades desses lipídios de interesse comercial. E a gente descobriu uma microalga, né, chamada Botryococcus browni, e que produzia em sua massa seca algo aproximadamente em torno de 60% a 70% de lipídios. Então, o que a gente queria fazer era modificar geneticamente essa microalga para que ela pudesse exportar para fora dela os lipídios de interesse. Só que a gente teve alguns percalços, por quê? Primeiro, ela é um organismo muito pouco caracterizado. A gente não entende, até hoje, a gente não entende muito como que ela funciona. Então, a gente teve um ponto de partida muito problemático, porque a gente precisava de um especialista em microalgas, alguém que conseguisse ou nos orientar para fazer as adaptações necessárias. E o laboratório Ideia Real, ele não é um laboratório específico de microalgas, então a gente tinha que tentar adaptar vários protocolos para conseguir cultivar essas microalgas. No final, isso terminou gerando um gargalo acumulado e a gente teve que repensar o nosso projeto para que a gente conseguisse entender o porquê que a gente errou, o que a gente não conseguiu anteceder como problema e corrigir isso com o carro andando, né? Porque a gente tinha um prazo para competição. Eu acho assim que a gente fala que a biologia sintética, o céu é o limite. Inclusive, teve projetos incríveis, por exemplo, de bioastrologia, o pessoal da UFSCar mandou umas coisas não é para fora do sistema solar, mas assim, na camada mais externa da Terra e tal, tinha umas coisas bem legais, mas a gente também tem que entender a limitação que o nosso laboratório, a nossa estrutura nos impõe. Então, com esse primeiro projeto, a gente compreendeu que apesar que o céu é o limite, eu acho que a gente está aqui Tem que ver a viabilidade. Exatamente. Tem que ver a viabilidade desse projeto. E aí a gente aprendeu muito com esses erros e adaptamos um projeto que estava relacionado com uma doença negligenciada aqui na região brasileira e que tem recortes geográficos muito interessantes porque mostram desigualdades de tratamento em relação à saúde dessas populações negligenciadas. Então a gente pensou em como criar uma alternativa para combate de verminoses que não expusesse o paciente ao medicamento de forma desnecessária. Então, a gente pensou num biofármaco, numa bactéria probiótica que fosse inofensiva à microbiota, ao organismo humano, e pensar num biofármaco que conseguisse matar o verme por meio da destruição da sua cutícula. Então, mais do que isso, a gente poder utilizar essa biotecnologia de uma forma nutricional, porque a gente poderia colocar, por exemplo, essa bactéria num Yakult, por exemplo, ou algo análogo a um Yakult. E a gente conseguiria adquirir nutrição, adquirir tratamento e profilaxia. Então, a gente tem essas três vertentes integradas num único produto. Então, o que a gente pensou, né? Vamos procurar na literatura quais seriam as proteínas candidatas para conseguir fazer esse efeito terapêutico. A gente encontrou essas proteínas que chamam... Meu Deus, eu esqueci o nome da proteína agora. A quitinase, isso. A gente encontrou 3 tipos de quitinase, algumas fazendo uma função de endoquitinase, que corta a quitina no meio, e uma que corta nas extremidades. A gente unindo essas duas características de quitinases, a gente conseguiu promover uma melhor capacidade de degradação da quitina. Uma das características também é que na literatura a quitinase ela é uma proteína que não causa reações alérgicas. Isso é muito importante, né? Porque ela está muito presente na natureza, principalmente na alimentação. Então, a gente utilizou um lactobacillus chamado Lactobacillus acidófilos, que já é nativo da nossa microbiota intestinal. A gente modificou esse Lactobacillus acidófilos para colocar dentro dele a nossa proteína de interesse. E a gente montou inicialmente um circuito genético constitutivo, mas a gente pensou que idealmente, e isso é uma coisa que ainda pode ser desenvolvida futuramente, seria melhor a gente criar um circuito indutivo
que fosse indutivo por algum tipo de proteína do alvo específico, né, do verme, para que a gente pudesse ter um controle melhor da liberação desse biofármaco na presença do verme, porque a gente não expõe o paciente desnecessariamente a esse fármaco, a enzima, exatamente. E um outro problema emergente, ainda que ele não seja algo tão grave quanto, por exemplo, a resistência a antibióticos, é que a gente vê uma tendência de crescimento de alguns medicamentos antihelmínticos que não estão conseguindo fazer mais muito bem o seu efeito, porque os vermes eles estão evoluindo, principalmente na agropecuária, em que os bois, né, eles também devem ser vermifugados, e os medicamentos são iguais, né, são parecidos. Então, a gente também, o nosso alvo foi escolher uma abordagem de saúde humana, mas essa ferramenta ela também poderia ser utilizada na agropecuária para evitar, por exemplo, essa tendência de crescimento de resistência a medicamentos antihelmínticos. Bacana. Tem uma perguntinha aqui, né? Não sei se vocês conseguem ler daí. Estou vendo um comentário do João Paulo, que eles desenvolveram um transluminador. Muito legal, viu, João Paulo? Porque eu acho que a gente tinha até que ter um hub desses produtos, vamos dizer, que a gente está desenvolvendo no Brasil, né? Tem Hacteria, tem algumas páginas que a gente consegue depositar, mas eu acho que seria bem legal a gente ter esse repositório aí, porque é bem legal. Um transluminador, gente, não sei se vocês sabem, é no mínimo R$40 mil. Então, ele consegue fazer um de baixo custo, e isso é super importante, né? Uma coisa dessa pergunta que eu acabei intuindo é que o nosso projeto desenvolveu um hardware. A gente desenvolveu um bioreator low cost. Então, para nível de comparação, um bioreator comum, assim, de pequeno porte para laboratório, ele custa em torno de $5 mil a 10 mil dólares. Bioreator pequeno de laboratório. Bioreator, R$200 mil no mínimo. Pequeno de laboratório? De 2 litros, 1 litro. Nossa, então, a gente conseguiu, olha isso, gente, eu nem estava sabendo disso, mas enfim, a gente conseguiu desenvolver um bioreator numa impressora 3D com materiais de baixo custo, com vidrarias que foram reaproveitadas. Vidraria de picles. Exatamente. Canudo de aço inoxidável, bomba peristáltica de aquário. Isso, e custando em torno de $200. E olha para você ver a diminuição de custo comparado. Paga em dólar ou paga em real? Não, ele converte em dólares o custo em real. Então, a gente converteu em dólares para mostrar a comparação. Não, mas se a gente for comprar aqui... Isso. Real. Isso. Mas já é uma diminuição de custos absurda. Mas dá para fabricar um? Se eu dá, ele é open source. Isso, ele é open source. O material, o design dele está toda aberto. Levedura lá. Gente, eu acho que é só importante mencionar uma coisa, que assim, tudo depende do uso, né? Isso. No laboratório, eu uso mais esses equipamentos que a gente está fabricando de baixo custo, mas para fins educacionais. Porque quando é pesquisa, você precisa de algo mais testado, esse equipamento, para ver se está gerando algo reprodutível, né? Os meninos ganharam o prêmio de melhor hardware da competição por esse desenvolvimento, o melhor hardware do mundo. Sim. Então, legal. Então, a gente tem que ter cuidado, né? A gente, tem algumas coisas que a gente pode usar, igual isso daqui, não tem muito problema, né? Agora, um equipamento, uma centrífuga, por exemplo, tem que ter muito cuidado na hora de criar. Para vender, né? Tem que ser. Para vender também.